A ressonância magnética é uma máquina que utiliza os spins de hidrogênio e campos magnéticos para criar imagens detalhadas do corpo humano. Mas como ela faz isso? Essa tecnologia funciona porque a água, que é abundante no nosso corpo, contém átomos de hidrogênio. Essas moléculas têm uma propriedade notável chamada spin. Do mesmo jeito que a massa ou a carga elétrica são propriedades inerentes das partículas subatômicas, o spin também é. Sabemos que a massa interage com o campo gravitacional e que a carga elétrica interage com o campo elétrico. Já o spin interage com o campo magnético. Os spins dos átomos de hidrogênio ficam normalmente bagunçados em nosso corpo, mas com a interação com o campo magnético passam a funcionar como pequenos ímãs, se alinhando com o campo, tipo uma bússola que se orienta apontando na direção do campo magnético terrestre. Com esse alinhamento, surge o fenômeno do movimento de precessão, como o giro de um peão desbalanceado. Nesse caso, os átomos de hidrogênio têm uma certa frequência determinada pela equação de Larmor, que determina que quanto maior o campo magnético, mais rápida é a frequência de precessão. Vamos ver como esse fenômeno aparentemente simples é explorado de forma genial na máquina de ressonância magnética. Precisamos entender que existem três campos aplicados: o campo principal, B0, que vai no sentido da cabeça aos pés, o campo gradiente, que possui o mesmo sentido que o principal, e o campo transversal, B1, responsável por gerar pulsos perpendiculares ao eixo do campo principal. Vamos começar vendo o que acontece aplicando o campo permanente principal, o B0. Nesse caso, o campo é igual em todos os pontos do nosso corpo, o que faz com que a velocidade de precessão de todos os átomos de hidrogênio também seja sempre igual. Em seguida, adicionamos um campo B1 perpendicular ao campo B0. Esse campo funciona explorando o fenômeno da ressonância. Podemos entender a ressonância da mesma forma que uma pessoa empurrando outra de olhos fechados no balanço. Somente se rolar a sincronia entre o empurrão e o balanço, vai existir uma transmissão eficiente da energia. Essa mesma necessidade de sincronia ocorre com a frequência de precessão, que seria o balanço, e a frequência do pulso B1, que faz o papel do empurrão. Nesse caso, como todos os átomos de hidrogênio estão na mesma frequência de precessão, se B1 for próximo à frequência de Larmor, todos vão entrar em ressonância e se alinhar com B1. Esse fenômeno é interessante, mas não é muito útil, pois queremos que apenas alguns átomos entrem em ressonância. Recomeçamos agora não somente com a adição do campo principal B0, adicionamos também o segundo campo gradiente, mais fraco no início e mais intenso no fim, tornando possível criar uma variação no campo resultante, fazendo com que a frequência de precessão mude de acordo com a posição do átomo de hidrogênio. Assim, no nosso exemplo, os átomos dos pés teriam um giro muito mais lento que o giro dos átomos da cabeça, e os átomos do centro do corpo teriam uma frequência intermediária. Se aplicarmos então novamente o nosso campo transversal B1 em uma frequência próxima àquela dos átomos do centro do corpo, somente eles entrariam em ressonância, pois esse fenômeno não ocorreria com os átomos próximos à cabeça ou próximos aos pés. Poder escolher quais átomos entrarão em ressonância nos permite fazer um corte na imagem na altura que desejarmos. Mas como vamos transformar esse movimento dos átomos escolhidos em uma imagem? Para isso, vamos ter que entender o que são os decaimentos, que existem em dois tipos, T1 e T2. O decaimento T2 ocorre pelo efeito da defasagem da precessão, ao remover o campo B1. Se antes todos os átomos de hidrogênio rotacionavam juntos, sem B1 vão perdendo essa sincronia ao longo do tempo. Assim, podemos medir o efeito dessa defasagem, que varia de acordo com o tecido. No caso de tecidos ricos em água, esse fenômeno é lento. Já no caso de tecidos ricos em gordura, o fenômeno é um pouco mais rápido. O tempo entre o desligamento do campo B1 e a medição é chamado de tempo de Epps. Se o valor medido nesse momento for alto, ou seja, há pouca defasagem, o pixel associado será claro. Já se o valor medido for baixo, formará um ponto escuro na imagem. É por meio dessa propriedade que conseguimos formar a figura final. O decaimento T1 rola quando tiramos o campo B1, fazendo com que o alinhamento dos hidrogênios retorne ao do campo principal. É medido o tempo que leva para os átomos de hidrogênio tombarem para a posição inicial que conseguiremos formar as imagens. Novamente, cada tecido tem suas características. Na água, o efeito do decaimento T1 é lento, enquanto no tecido adiposo o decaimento é rápido. Esse tempo entre o desligamento de B1 e a medição longitudinal é chamado de tempo de repetição.
Beleza, com isso conseguimos entender por alto boa parte do funcionamento da ressonância magnética. Vimos como escolher o corte da imagem no sentido da cabeça aos pés, por meio da seleção da frequência de ressonância. Vimos também que é pela diferença dos decaimentos T1 e T2 que conseguimos diferenciar os tecidos. Basta apenas compreender como essa medição é feita e como transformamos essas medições em uma imagem. Para isso, solta seu like e se inscreve no canal para as próximas atualizações. Valeu!